Eu fico resistindo em não fazer esses vídeos de Fórmula 1, mas não tem como. Acho esse final de temporada delicioso. As pessoas estão empolgadas, foram para a calculadora para fazer ali as contas para ver se dá para o Verstappen ser campeão, se está tudo perdido para o Lando Norris. Essas perguntas elas estão girando e vão perdurar até pelo menos a corrida sprint do Qatar. Mas eu tô aqui para fazer os meus comentários e dar o meu parecer matemático barra opinativo sobre esse final de temporada e dizer que tem muita gente empolgada com algumas coisas e muita gente pessimista demais com outras. As maiores chances de título estão nas mãos do Lando Norris e sim, ele pode sair do Qatar campeão do mundo. E diferente do que muita gente pensa, a missão do Max Verstappen ainda é muito complicada, apesar do fato de reduzir a distância de pontos de 42 para 24 pontos. Eu vou explicar nesse vídeo o que cada piloto precisa, cada um dos três envolvidos, Lando Norris, Oscar Piastri e Max Verstappen, o que eles precisam para ser campeão do mundo de Fórmula 1 em 2025. Eu sou Eduardo Moreira e esses são os meus 5 centavos sobre essa reta final de disputa do Mundial de Fórmula 1. Se você gostar do que vai ver no vídeo, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe. Dá uma olhada no QR Code, porque eu estou me recuperando de cirurgia. Vocês podem dar aquela contribuição espontânea via Pix. Sim, produtor de conteúdo fazendo aquela mendigância online, porque afinal de contas eu tenho 2 dedos a menos no pé esquerdo, então eu me coloco no direito de me vitimizar um pouquinho e pedir uma ajuda financeira para poder ajudar nesse tratamento. Vamos lá. Foi um desastre para a McLaren o que aconteceu em Las Vegas? Foi. Não tem como esconder o sol com a peneira. Eu já disse no vídeo sobre a corrida que a McLaren teve aquele problema de conexão cognitiva. Zac Brown e André Stella poderiam ter feito os cálculos e pensado, bom, vai ser difícil ganhar aqui, a gente pode trabalhar para reduzir os danos. Não cola a história de que nós tivemos treinos complicados, não conseguimos fazer a coleta de dados e com tanta chuva e alternância de clima e por isso a gente não calculou direito quão baixo o nosso carro poderia andar nas ruas de Las Vegas. Para cima de Moá, André Stella, difícil, porque essa situação foi a mesma para todas as equipes e olha só que coisa a McLaren foi pega nesse problema técnico e antes que as pessoas venham com teoria de conspiração, que a FIA está querendo ajudar a Red Bull e que não sei o quê. Não tem nada disso. Para mim, muito mais burrice da McLaren. Dito isso, não está tudo perdido para Lando Norris. Quero começar por ele porque ele é o líder do campeonato. O número mágico para o Lando Norris é 26. Ele precisa sair do Qatar com uma diferença de pontos de 26 pontos em relação a Oscar Piastri e Max Verstappen. Pode não parecer, mas é menos difícil do que parece. Ainda mais em uma pista onde, em teoria, favorece ao carro da McLaren, porque tem curvas de raio longo, tem curvas de média velocidade, então a McLaren tende a sofrer menos com a questão do calor nos freios, se bem que essa agora é uma vantagem relativa, porque todas as outras equipes entenderam o que a McLaren está fazendo e essa diferença técnica e essa vantagem que a McLaren tinha meio que evaporou. Tá aí a Red Bull para mostrar que tem um carro melhor nesse momento e que a McLaren luta para se manter na frente em determinados cenários, apesar de que a Red Bull vai muito bem nos circuitos de alta, mas nos circuitos de média e com curvas com média velocidade sofre um pouco, mas não é um desastre para o Lando Norris. Ele só precisa abrir mais 2 pontos para ser campeão do mundo, algo que pode muito bem acontecer no Qatar. Tudo bem, acontece com maior facilidade se, sei lá, se o Verstappen quebrar e o Piastri também. Aí, game over. Isso é uma coisa que todo mundo tem que ter em mente, tá? Verstappen e Piastri não podem mais falhar. Eu chego nos dois daqui a pouco, mas eles não podem mais falhar. Mas para o Norris, basta ele, basicamente, vencer uma das 2 etapas para ser campeão, ou Abu Dhabi ou Qatar, independentemente da corrida sprint, e ele
Mesmo que ele perca a sprint para o Verstappen, já que o holandês é o rei das sprints, se ele vence no Qatar, acabou. Basicamente acabou, porque ele abre a distância de pontos que ele precisa para poder ser campeão do mundo. Então, é muito mais provável que o Lando Norris seja campeão mundial em 2025 do que Verstappen e Piastri. Para os outros dois adversários do Norris, depende ainda de uma grande falha do Norris para a disputa ir para Abu Dhabi. Uma grande falha e na corrida principal, não na corrida sprint. A corrida sprint é um fator adicional, mas nem tanto, porque a diferença de pontos a favor do Norris o favorece, o dá ainda assim uma grande vantagem, e toda a gordura que a McLaren acumulou ao longo desse tempo, e no tempo que a Red Bull estava batendo cabeça, e que só no meu entendimento depois do GP da Itália, que é para frente que a Red Bull conseguiu melhorar, a gordura que ela acumulou foi queimada agora com esse problema que aconteceu em Las Vegas, e isso é a prova da competência da equipe McLaren, pelo menos neste aspecto, em acumular pontos o suficiente para poder dar essa vantagem para o Norris. Para o Oscar Piastri, e por que eu estou colocando o Oscar Piastri antes do Max Verstappen? Porque a situação do Piastri é um pouco mais confortável que a do Verstappen, apesar dos dois terem a mesma missão. Eles precisam, basicamente, Verstappen e Piastri precisam vencer corridas principais e torcer para que o Norris fique de terceiro para baixo nessas corridas. E ainda assim contar com um bom desempenho na corrida sprint como diferencial. Por que a situação do Piastri é melhor? Porque ele tem um número maior de vitórias. O Piastri tem 10 vitórias contra 7 do Norris. Em caso de empate em pontos entre Piastri e Norris, algo que é difícil, porém possível, o Piastri leva vantagem pelo maior número de vitórias e ainda pode conquistar uma 11ª vitória se vencer uma das duas corridas, ou Qatar ou Abu Dhabi. O ideal é vencer as duas e o Norris de terceiro, quarto para baixo, para que aí um dos dois conquiste o título mundial. E a desvantagem do Verstappen nesse caso é justamente não ter o mesmo o número de vitórias, ou não ter um número maior de vitórias em relação ao Norris. Se o Verstappen poderia empatar em número de vitórias, e aí seriam outros critérios de desempate, mas só para garantir mais ou menos a mesma regra de pontuação do Piastri. O Verstappen tem que vencer as duas, o Norris tem que chegar de terceiro para baixo nas duas corridas principais e ainda ter um bom desempenho na corrida sprint. Como vocês podem ver, é um cenário complexo e ao mesmo tempo simples. Para o Norris, a matemática é bem mais simples. Ele só precisa abrir 2 pontos a mais de vantagem em relação aos seus concorrentes na corrida do Qatar, algo que é muito possível. Eu, neste momento, penso que o Norris já chegou num ponto que ele não perde mais o título para ele mesmo. Aquele lance que vocês ficam zoando de dando moles e tudo mais, mesmo com o erro que ele cometeu na largada do GP de Las Vegas, eu não creio que o Norris vai cometer um erro que vai comprometer a prova dele a ponto dele zerar em pontos. É mais fácil a McLaren ferrar com a vida dele do que o próprio Norris. E isso porque eu já critiquei muito o Norris ao longo do ano, e eu já falei da performance dele no Canadá, por exemplo, que foi um desastre, e eu acho que é ali que ele teve a grande virada de chave dele na temporada. Depois daquilo ali, ele deve ter refletido e pensado muito na vida, deve ter procurado terapeuta, deve ter feito autoanálise para poder ser mais consistente no comportamento. É claro que ele dá umas desanuviadas de vez em quando, como fez nos Estados Unidos, mas isso não quer dizer que, sinceramente, não quer dizer que eu acho que o Norris vai perder o título para ele mesmo. Mas também, se ele despirocar, vocês vão ver eu xingando esse cara durante 10 minutos consecutivos. Então, do ponto que tá, o Norris ainda tem uma mão na taça. Ele tinha uma mão e meia, ele tirou meia mão, agora ele está com uma mão. Uma mão, é ótimo falar essa frase, né? Eu sei que essa cacofonia é terrível. Pro Piastri é uma missão, na minha opinião, mais difícil que a do Verstappen, porque o Piastri precisaria de uma recuperação histórica, homérica, principalmente na parte mental e comportamental, porque
é nítido que a gente viu o piloto australiano esfarelando na questão mental ao longo da temporada, principalmente nessa segunda metade, principalmente depois do que aconteceu no Azerbaijão. Então, não acho mais que o Piastri tem essa consistência e força mental para tentar superar o Norris em pista e ainda assim contando que o Norris cometesse erros. E o Verstappen, um dos melhores pilotos da história, o melhor piloto da atualidade, a gente não pode desacreditar nunca, jamais em tempo algum, de um piloto que é tetracampeão do mundo, mas é uma missão, convenhamos, muito complicada. Estava difícil antes, a gente tem, para muitos, o que aconteceu em Las Vegas é a melhora da morte para o piloto holandês, mas a missão continua sendo muito difícil. Ele não pode errar mais, tem que vencer tudo e tem que contar com problemas do Lando Norris para ser pentacampeão mundial. Não estou dizendo que é impossível acontecer mais um milagre a favor do Verstappen. Eu particularmente entendia que o Norris ou o Piastri teriam problemas, mas jamais poderia imaginar que a McLaren iria promover essa zerada de pontos. Então, neste mundo, tudo é possível, enquanto há vida, há esperança, mas entendo que se fosse para colocar as minhas fichas, eu colocaria, sei lá, os meus $50 no Lando Norris para ser campeão do mundo. Não digo no Qatar, porque tem a corrida sprint empatando, mas em Abu Dhabi provavelmente vai ser sacramentado o título mundial para o piloto britânico. É isso. Se eu errei tudo o que eu falei, e a gente só vai descobrir daqui a 2 semanas, vocês podem me xingar à vontade nos comentários. Mas, diante dos fatos apresentados, essa é a minha opinião sobre o desânimo de alguns em relação ao que aconteceu em Las Vegas e a empolgação de outros tantos em relação aos mesmos fatos apresentados. São perspectivas diferentes sobre o mesmo tema. É claro que a gente faz os nossos pareceres a partir do posicionamento, também aquele posicionamento que é o conveniente, mas eu estou analisando os fatos de forma fria. E eu só agradeço porque o campeonato chegou nesse ponto, nesse final, e vai ser muito divertido acompanhar tudo isso com toda a isenção e sem qualquer tipo de preferência em relação aos competidores envolvidos. Eu sou Eduardo Moreira, agradeço a todo mundo que ficou até aqui no vídeo, um grande abraço e até a próxima.